Já vou avisando que a lição dessa semana vem cheia de conceitos importantes que não podem ser esquecidos, ok? Por isso, pega seu papel, caneta, porque hoje você com certeza vai precisar. Você já levou um tapa no rosto e teve que dar outra face ao invés de pagar com a mesma moeda? Você já fez isso? Você já agiu dessa maneira? Se sim, coloca aqui nos comentários que eu quero conhecer a sua experiência, ok? É muito difícil pra gente não revidar quando alguém faz mal pra gente. Isso porque a gente age com o instinto praticamente de devolver o que a gente recebe o mais rápido possível. A gente não quer sair por baixo, como dizem as pessoas por aí. Mas você já parou pra pensar que é preciso ter muita sabedoria, muita maturidade emocional pra não pagar o mal com o mal? Isso, ao invés de inferioridade, mostra uma superioridade de caráter. Lutar contra o instinto de devolver o mal com a mesma moeda é uma virtude muito admirável. Embora seja difícil, é muito melhor fazer isso do que simplesmente agir por impulso ou piorar a situação. A questão é que hoje em dia os princípios estão tão distorcidos que quem machuca mais o próximo é o melhor, é o mais respeitado. Loucura isso, né? Paulo, inclusive, já tinha detectado essa deficiência na natureza humana e chegou à conclusão de que o pecado e a alienação de Deus são problemas universais que molestam e corrompem as pessoas de todas as culturas. Foi nesse contexto que o apóstolo apresentou a importância e a sublimidade do plano divino das boas novas da salvação, ou seja, o plano da salvação através da morte de Jesus. Esse plano ele não reconhece diferença entre etnias, entre culturas e entre pessoas. Todos somos pecadores e somente podemos nos tornar justos diante de Deus mediante a fé em Jesus. Para nos tornar justos, nós precisamos ser justificados pela fé. E aí vem a primeira palavra, justificação. Mas afinal, o que significa ser justificado? Você sabe? Eu vou te explicar. Anota aí porque esse é o primeiro conceito envolvido no plano da salvação, a justificação. Justificação significa ser absolvido, ou seja, ser justificado. Justificação pela fé é a garantia do perdão de Deus hoje e a certeza de que no futuro o perdão total será concedido aos que aceitam a morte de Jesus em seu lugar. Quem é justificado é absolvido. Deus pode nos conceder graciosamente esse presente inestimável da justificação por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus derramou seu sangue para justificar aqueles que têm fé nele. Que notícia incrível! Não importa o pecado, não importa o sentimento de vergonha, de culpa ou de condenação, não importa nada disso. A morte de Jesus é suficiente para justificar aqueles que creem no seu sacrifício. A justificação é um presente. Você não pode conquistar ela pelas obras da lei. Não, você não pode também obrigar Deus a dar ela para você. Não, Deus concede graciosamente àqueles que têm fé. O verso 24 do capítulo 3 de Romanos enfatiza que nós somos justificados gratuitamente por meio da redenção que há em Jesus. O que significa redenção? É como o episódio onde Deus redimiu os israelitas da escravidão do Egito. Você lembra dessa história? Redenção é a crença da libertação do homem por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus redimiu os pecadores da sentença do pecado. Por isso, somente pelos méritos de Jesus na cruz, nós podemos nos tornar justos diante de Deus. Enquanto a justificação representa a absolvição, a redenção representa a libertação. Ambas as vitórias só são possíveis por causa do sacrifício propiciatório de Jesus na cruz. Sacrifício propiciatório? Você sabe o que essa expressão significa? Propiciação, essa é a terceira palavra. Ela significa obter o favor ou obter uma aceitação de uma divindade. No mundo pagão, nos tempos de Paulo, as pessoas levavam oferendas aos seus deuses na esperança de conseguir o favor deles. Elas acreditavam que os seus sacrifícios propiciatórios resultariam em obter a boa vontade dos deuses. Mas olha, a propiciação bíblica é um conceito radicalmente diferente. Em outras palavras, segundo a Bíblia, não somos nós que oferecemos sacrifícios propiciatórios para Deus. Não. Ele ofereceu um sacrifício propiciatório, o seu próprio filho, para morrer em nosso lugar e nos dar a chance da vida eterna. Essa é a pequena diferença. Isso nos leva de volta à ideia que eu expliquei lá no início da lição. Jesus não só nos aceita por sua graça como miseráveis que somos, mas ele interveio com sua própria vida para que a gente tenha uma segunda chance de salvação. Quando ele estava sendo sacrificado, torturado, xingado pela multidão, ao invés de pedir o castigo, ele pediu para que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam. É assim que a gente tem que agir. Devolver uma atitude ruim com uma atitude positiva é algo tão inesperado que tem o poder de gerar mudança e de quebrar um ciclo de maldição. Quantas pessoas já se converteram depois de ver o exemplo que a vida de Jesus foi? Uma dessas pessoas, inclusive, é o psicólogo Augusto Cury, que escreveu um livro sobre esse assunto, onde ele disse que era ateu até começar a estudar o caráter de Cristo. De acordo com ele, não existe a possibilidade de um ser humano normal ter passado tudo o que ele passou aqui na Terra e ter reagido da maneira como Jesus reagiu. Mas fiquei perplexo porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano.
Lindo isso, né? A justificação pela fé em Cristo nos ajuda a subjugar o orgulho e aceitar a todos como iguais. Além disso, quando você reconhece a sua condição humana e a incapacidade de se salvar pela obediência da lei, você é capaz de ter mais compaixão para com os erros do seu próximo. Percebe o segredo? Se não, volta esse pedacinho e ouve de novo o que eu falei, porque isso aí pode mudar a sua vida. Fica mais fácil aceitar os erros dos outros e responder com mais compreensão e amor quando a gente reconhece que diante de Deus todos somos pecadores de maneira igual. Ou seja, quando você dá o troco em alguém, além de não reconhecer que ele é tão pecador como você ainda se acha superior a ele. Seja menos, seja menos. Jesus mesmo disse que aquele que for o menor será o maior no reino de Deus. Reconheça todos os dias que diante de Deus você é um pecador gigantesco e peça perdão por cada pecado que você cometer durante aquele dia. Constantemente peça que Deus faça de você uma pessoa melhor. Isso começa reconhecendo diariamente a sua pequenez e os seus pecados. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a gente dá abertura para que o poder de Deus haja sobre nós. Resumindo, primeiro, justificação é a absolvição resultante do sacrifício de Cristo. Segundo, redenção é a libertação resultante do sacrifício de Jesus. Terceiro, propiciação é o sacrifício de Cristo por nós. Quarto, somos todos igualmente pecadores. E quinto, não devemos pagar o mal com o mal. Se você nunca experimentou devolver o mal com o bem, coloque isso como um propósito na sua vida. Eu te garanto que você vai se sentir muito melhor até do que se tivesse retribuído com a mesma moeda. A lição que você vai deixar para outra pessoa, com certeza, vai levá-la a uma reflexão e provavelmente a uma mudança. Às vezes a gente quer pregar o evangelho e acha impossível porque a gente não vê condições para isso na nossa vida. Mas olha, é com esse tipo de atitude que a gente prega muito mais do que se a gente fosse falar alguma coisa. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Por isso, lembre-se do ditado que diz: pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. A gente prega mais com as atitudes do que com as palavras. Não se esqueça disso. Por isso, aceite o sacrifício que Jesus fez por você e ofereça esse sacrifício pelas pessoas, não retribuindo elas com o mal que causaram em você, mas retribuindo com o bem. Esse é o privilégio de compartilhar os sofrimentos de Cristo. Você está pronto para isso? Forte a lição de hoje, né? Quero te lembrar que a gente vai enviar esse resumo de toda a lição escrito lá para o seu e-mail. É só clicar no link aqui da descrição, cadastre o seu e-mail que eu envio para você durante a semana, tudo por escrito. Clica aqui e cadastra.